Valdete agora vai discorrer sobre a sua trajetória, infância e esse encanto, não é, da vida que a trouxe até aqui. Fique à vontade. Boa noite a vocês todos e todas. Obrigada pelo convite que vocês me fizeram. E eu não sou tão conversadeira quanto a Anchela, mas quando a gente começa, dizem que conversar e coçar, né, depende de começar. Mas eu sou meio recolhida mesmo, mas estou aqui. Uma moça que acabou de dar uma entrevista de 1 hora na TV, eu não posso estar tão encabulada, né? Eu acabei de dar, você não sabe como. Encolhida, como se estivesse querendo fugir. Mas é o jeito de cada um ser, e eu me apoio em Pascal, né? Quando ele diz, até citei há pouco, que o que melhor assenta em alguém é aquilo que lhe é mais natural. Se a gente é um pouco assim, seja um pouco assim. E se sinta à vontade do mundo, porque já há muitas obrigações, muitas aflições, muitas agonias para a gente cumprir. Se a gente ficar se policiando, mas eu queria ser de outro jeito. Eu sou assim mesmo. Algumas coisas a gente muda, outras não. Bom, mas eu nasci em Nova Palmeira, na Paraíba, é a terra também de Zila Mamed, que vocês conhecem muito bem. Somos, ou éramos, acho que somos ainda, não é? Parentesco não acaba com a morte, eu acho que não. Ela é prima legítima de minha mãe, logo eu sou prima segunda. Ela nasceu no mesmo ano e no mesmo mês que a minha mãe. E eu cresci ouvindo falar, tanto de Zila quanto de Natal. Minha mãe vinha, na adolescência, vinha para cá, ficava na casa dos pais dela, e conviveram. E minha mãe falava com tanto encanto de Natal que eu comecei a amar Natal dessa forma, sem imaginar, não conseguia saber como era Natal, ficava olhando fotografias de minha mãe para ter uma ideia de como era. E fui saber de Zila mais para frente, mais através de uma outra prima de Zila, Marizinha, que era afilhada dela, inclusive, porque mamãe fazia menção a toda a experiência dela aqui, não exatamente sobre Zila, ou sobre Ivonete, ou sobre Maria José. Contava os acontecimentos, o que ela tinha vivido aqui. Mas Marizinha falava muito de Zila, com muito encantamento, com muito respeito, com muita admiração. E Zila foi lá uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, a primeira vez que ela foi lá, depois que veio para o Rio Grande do Norte. E tive esse contato com ela. O tempo passou e eu não vi Zila mais. Só que, em dado momento da minha vida, eu resolvi escrever para ela, me apresentar a ela, porque ela não tinha lembrança de mim mais, mas ela tinha me visto garota, e muito rapidamente eu escrevi para ela, falando do meu desejo de sair de lá, de vir para cá, e perguntei se ela podia me ajudar, assim. Precisava trabalhar, cuidar da minha vida, tinha que ter não podia ficar esperando meu pai e minha mãe, havia outros filhos. E Zila respondeu imediatamente. Na época, ela trabalhava no Instituto Nacional do Livro, em Brasília, e falei isso na entrevista que saiu há pouco no Substantivo Plural, e coincidiu que Diógenes da Cunha Lima esteve lá nesse período. Ela mostrou minha carta a ele, e ele disse para ela que me mandasse vir falar com ele. Aí eu recebi a carta, fiquei
É agora que eu vou embora. Aí coincidiu que minha tia, que morava aqui, foi para Nova Palmeira. Eu disse, então está tudo a meu favor. Veio a carta, veio minha tia, e eu vou embora. Aí foi assim que eu cheguei aqui, definitivamente, porque eu tinha vindo a passeio. E eu cheguei para ficar em outubro de 72. Aí comecei a me acolher lá na fundação, mas lá na gráfica, na gráfica Manimbu. Lá eu conheci Pedro Vicente, tinha o Silvécio, que eu não vi mais, outras pessoas cujo nome eu não me lembro agora. Você também, claro. Mas você já é meu. Pois é. Tinha a história da Senec, que às vezes haviam jantares e a gente ia, e você ia também, né? Na rampa, me lembro. Bom, e comecei nas oficinas da Gráfica Manimbu. Às vezes eu dobrava capa de livro lá junto com os operários e às vezes havia muito calor, eles tiravam a camisa, o sol pingando, e eu lá. Mas para mim foi assim uma coisa muito significativa, porque eu já estava apaixonado por livro, eu acho, de muito tempo. Porque em Nova Palmeira, apesar de haver só, na época, né, agência do Correio, um grupo escolar, a capela e o cemitério e as casas, mais nada, eu comecei a ler, fazer minhas leituras, minha história de leitura começou lá. Porque como eu mandava buscar aqueles livros pelo reembolso postal das edições de ouro, através dos folhetos que vinham para distribuição aleatória. Essa coisa foi Monteiro Lobato que inventou, essa mala direta, eu acho que era indireta mesmo, né? Porque era para quem tocasse sorte. Então, eu ia, quando chegava o ônibus com as malas de correio, eu corria para lá, e o gerente do correio era um senhor muito sisudo, assim, vermelho, usava um capote, uma coisa assim, um boné, não era boné não, era outra coisa, não sei como é o nome. Esse chapeuzinho que tem uma abinha assim, que o europeu gosta. Boné. Não, gorro, é isso. Então eu morria de medo dele, mas eu esperava que ele desse as costas, que ele sempre pegava assim com a bengala e empurrava os livretos no cesto de papel. Aí eu olhava para ele, ele estava de costas, eu pegava, corria, estava debaixo do braço, fugia para casa. Era a minha grande aventura, meu êxtase, até chegar em casa. E não sei por que eu mandava buscar Nietzsche, Pascal, Descartes, eu ainda tenho esses livros dessa época, se esfacelando, mas eu guardo. Os Lusíadas, li nessa época, e sobre os gregos, não os gregos propriamente, mas sobre os gregos. E começou assim, eu já estava em Natal, voltei para lá, né? Mas depois eu venho para cá. E também a relação com o livro começou na casa da vizinha de minha avó. Ela tinha um irmão que era médico, rancenista em Recife, doutor Francisco Bezerra de Medeiros, que por acaso era padrinho de Zila Mamed. Ele era muito ligado à literatura. Eu acho que há um tempo atrás os médicos liam literatura, os advogados também, filosofia. Né? Hoje os cursos são altamente técnicos, ninguém mais parece que lê nada. Né? Houve um empobrecimento, eu acho. Pois é. E li Monteiro Lobato também, que ele trazia para os sobrinhos, e tinha um que era da minha idade, Irã. Então eu aproveitava, era vizinho, ela conversava muito com minha avó pela janela, as casas se comunicavam por uma grande janela. Assim. Ela ficava na cozinha, minha avó na cozinha dela, e haja conversa, elas trabalhando e conversando por essa janela. E, dada essa amizade, eu tinha abertura para entrar lá, e um dia eu entrei no chamado quarto escuro, que era um quarto onde ninguém quase ia, vivia fechado. E lá ela guardava o estante do irmão com os livros, e às vezes eu conseguia entrar. Ela entrava e eu, por ali, meio sonsa, meio com medo, mas entrava e abria um dia uma estante dele também, que ela guardava os livros, e tinha um livro assim enorme, com a capa de tecido já se desfazendo,
o Nome Eldorado Já Se Acabando, que era uma selecta, um C mesmo, literária. E foi lá que eu li o primeiro poema, assim, mais... que me tocou muito, não pelo conteúdo todo do poema, que eu não absorvi, mas pelo que repetia. E esse poema era O Corvo. E o corvo disse nunca mais, e o corvo disse nunca mais, e o corvo disse nunca mais. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, eu fiquei impressionada com aquilo. Não me lembro mais do resto que tinha lá, só me lembro disso. Mas foi uma forma foram os chamados da literatura, né, através dessas experiências ocasionais e por curiosidade, né, que eu tive, e coragem também, tanto de carregar os folhetos lá do correio, quanto de entrar nesse quarto escuro, que era um quarto quase proibido. E depois, bom, voltando para Natal, eu teria que vir mesmo porque queria ler mais, queria estudar mais e tal. E vim dessa forma, através desse contato com Zila. E chegando aqui, eu fiz, quando chegou a hora, eu fiz vestibular para... Ainda havia o jornalismo na Fundação José Augusto. Eu acho que foi o último ano. Fiz o vestibular, passei, mas eu não era bem isso que eu queria. Queria letras, ou filosofia. Não tinha filosofia, letras. Aí eu fiz na Federal e deixei o outro curso. E foi assim, daí a pouco, e sempre também escrevendo, porque parece que é inevitável. Você fica lendo lá, muito envolvido com leitura, uma hora você quer escrever, parece que a leitura quer sair de você através da sua própria escrita. Aí foi assim, aí saiu Sertania, que é toda uma memória poética de Nova Palmeira. Já me perguntaram se eu tive influência de Zila ali. Pela temática, não, porque tudo, repito, eu disse na entrevista e repito aqui, tudo que eu tinha de mais importante dentro de mim, na minha subjetividade, para falar, assim, tomar como objeto de poemas, era exatamente aquela memória de lá que eu tinha, as vivências, não era outra coisa, só tinha aquilo mesmo. Então, o que pode haver assim, uma semelhança é no modo de escrever. Como Zila teve de João Cabral, eu própria, porque também li João Cabral, e essa coisa aí é inevitável. Todo mundo escreve. Tem uma hora que a escrita se parece com a escrita de outro. Se a gente jogar 1000 poemas aqui, dificilmente a gente vai reconhecer quem é de quem. Alguns, Manuel de Barros, a gente reconhece, porque ninguém escreveu como, né? Mas outros tantos a gente não reconheceria. Então, isso não, como é que se diz? Não tem essa importância que pesa, assim, negativa. Ninguém tem essa... É difícil ter essa inventividade que destaque. Bom, isso aqui é de fulano. Viu, não sei onde, reconhece. Drummond, eu vi um poema de Drummond essa semana que lembra muito alguma coisa de Clarice Lispector. Eu não sei se Clarice leu aquele poema ou não, ou se não leu, não precisa ler. Há umas aproximações pelo tempo, parece que é uma comunicação entre as mentes, entre os espíritos, não é? Se a gente quiser ser mais poético, mais espiritualista mesmo. E eu acho que por aí. Bom, não sei se... Sim, depois eu me casei, logo depois tive um filho, e 7 anos depois tive outro. Pronto, o segundo é músico, é o Joe Ferreira, que muita gente conhece, né? Que é músico, e Gustavo é humano. E já sou avó e muito feliz, 3 netos. Uma nasceu sábado. Parabéns, maravilha!